Bom, pessoal, vamos lá. Eu tinha postado para vocês no grupo que eu ia começar a fazer a correção de algumas atividades que auxiliasse vocês a fazer a primeira atividade, né? Então, no grupo eu pedi para que vocês entregassem, lá no primeiro roteiro do segundo bimestre, eu pedi que vocês entregassem a atividade 1, onde eu tenho um quadro que é feito adição e subtração com notação científica. No grupo, no grupo de matemática, eu coloquei 3 vídeos que passa para vocês ideia de notação científica, como que ela foi desenvolvida, como ela é trabalhada, o que é importante para que vocês percebam essa importância do que é notação científica para a nossa atualidade, tá? Também coloquei logo no início da semana, eu coloquei um documento, um texto, né, que é complementar de como vocês deveriam, do que vocês deveriam utilizar para fazer todas as atividades que foram solicitadas no primeiro roteiro do segundo bimestre. Tá? Agora, para poder auxiliar vocês a elaborar o primeiro quadro, que alguns alunos andaram me dizendo que não estão entendendo, inclusive já foi corrigida lá no Centro de Mídias, também está postada essas aulas no grupo para vocês, acabei de postar, para que vocês possam fazer uma revisão, né? E eu vou fazer a correção da atividade 2, que é dentro da atividade 1, que fala sobre adição, subtração, multiplicação de potências de notação científica, tá certo? Então, na atividade 2, ele fala o seguinte: o universo números que impressionam. Então, dentro desse universo números que impressionam, eu tenho a primeiro exercício 2.1 fala o seguinte: as distâncias do universo são medidas em ano-luz, ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ele pede o seguinte: calcular o A e calcular o item B. Escreva essa distância com todos os dígitos. Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Então, primeiro de tudo, nós vamos tirar lá no problema, na atividade 2.1, nós vamos tirar os dados fornecidos. Quais são os dados fornecidos? Os dados fornecidos falam o seguinte: eu tenho exatamente, distância do universo são medidas em ano-luz. Cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. Então, um ano-luz significa quanto que a luz correu dentro deste ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O que eu tenho que fazer para ter uma noção desse número? Pegar essa notação científica e escrever esse número por extenso. Então, é o número 3, seguidos de 8 zeros, porque eu vou correr as casinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termina aqui, ficaria o número inteiro 3 vezes 10 elevado à oitava. É um número muito grande, por isso a potência é positiva, certo? O que solicita o exercício para mim? Calcular a quantidade de segundos dentro de um ano. Ora, se eu tenho que é ano-luz e eu tenho que a velocidade da luz é metros por segundo, eu tenho que sair de ano e parar em segundos, certo? Então, primeiro de tudo, eu tenho que levar o seguinte princípio: um ano tem 365 dias. Um dia é igual a 24 horas. Estou começando a mudar já as unidades. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, o que eu vou fazer? 365 dentro de um ano tem 365 dias. Um dia tem exatamente 24 horas. Uma hora tem exatamente 60 minutos. Um minuto tem exatamente 60 segundos. Aí eu multiplico 364 por 24 por 60 e por 60, eu encontro 31.536.000 segundos em um ano. Então, dentro de um ano, eu tenho 31.536.000 segundos, tá certo? Só que ele pediu para calcular dentro a quantidade que ele anda, né? A quantidade de segundos dentro de um ano. Então, eu tenho que pegar a quantidade que ele anda, eu tenho que multiplicar esse valor que eu encontrei, multiplicar pela velocidade da luz, que ela anda quantidade de valor, 300 milhões de metros a cada segundo. Então, vamos lá. Se eu tenho tudo isso segundo, vou multiplicar pelos 300 milhões de metros. Isso vai ser igual a exatamente 31.536 multiplicado por 300 milhões. São 6 zeros, falta um zerinho ali, certo? Que vai dar exatamente... O meu já deu potência, não era para ter dado potência. Vai dar 9.460
né? 9.460, 800, aí vou mais seguir de mais 9 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zeros, tá? Então, eu sei que dentro de um ano, essa luz anda exatamente 31.536.000 segundos, certo? Eu sei que cada segundo ele anda 300 milhões de metros. Então, quando eu multiplicar, eu vou pegar os segundos com o segundo multiplicando, tá dividindo, vou encontrar metros. Então, aqui eu tenho que ele anda esse valor de metros. 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Então, 9 quadrilhões, 460 milhões, trilhão e 800 milhões de metros, certo? Agora, ele quer saber lá no item B, quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que o ano tem 365. Nós já calculamos, tá aqui, existe exatamente essa quantidade de metro. Só que eu não vou deixar com esse número grande, que é 9.460, 800, seguidos de exatamente 9 zeros. Eu não vou deixar nesse tamanho todo, que é muito grande, não é? Unidade metros. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em notação científica. Eu vou olhar aqui para chegar no primeira unidade, o primeiro número maior, o primeiro número desse número aqui. Então, eu vou vir daqui e vou parar aqui antes do 9, certo? Então, eu vou ter o número, até onde eu tenho números inteiros, eu tenho 9, 4, 6, 0 e tem um 8 aqui. Então, esse 8 entra aí. A minha vírgula vai parar aqui. Depois eu vou ter a minha potência aqui. Então, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu andei justamente 15 casas e aí a unidade aqui é metros. Então, tem 9,4608 vezes 10 a 15 metros, tá certo? Então, voltando ao princípio, eu sei que o ano-luz é a quantidade da velocidade da luz dentro de um ano. Eu sei que a velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Se ele quer isso andado em segundos, eu tenho que fazer o ano, que é 365 dias, chegar a segundos. Então, 365 multiplicado por 24, que cada dia tem 24 horas, multiplicado por 60, que cada hora tem 60 minutos, multiplicado por 60, porque cada minuto tem 60 segundos, eu encontro a quantidade de segundos dentro de um ano. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá e multiplico pela velocidade da luz, porque eu quero saber em quanto metro ele anda. Então, multipliquei e eu encontrei que deu esse valor aqui, tá certo? Esse é o primeiro e a segundo, o item A e B. Então, eu fiz multiplicações de potência. Encontrei um número grande e joguei na notação científica para ficar mais fácil de fazer a leitura desse número, tá certo? Aí, a segunda parte, ele pede para a gente calcular exatamente o quê? O segundo exercício, ele fala o seguinte, o 2.2, vamos lá, 2.2. Ele fala o seguinte, a distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 a oitava quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 a sétima quilômetros. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita do Mercúrio? Ora, os dados fornecidos estão lá. Vou representar aqui, eu tenho o Sol, olha que Sol lindo. Aí eu tenho aqui o senhor Mercúrio, vou pôr um M aqui. Aí eu tenho o senhor Vênus, que está aqui. Depois eu tenho a senhorita Terra, que é a nossa Terra natal, né? Aí ele fala o seguinte, a distância média entre a Terra e o Sol, quer dizer, daqui até aqui, né? A distância média entre a Terra e o Sol é de exatamente 1,496 vezes 10 a oitava quilômetros, certo? Aí ele fala o seguinte, e a distância média entre Mercúrio e o Sol, então Mercúrio está aqui e o Sol está aqui, então ele fala que entre aqui e isso aqui, ele tem exatamente quanto? Ele tem 5,79 vezes 10 a sétima quilômetros. Aí ele pede para a gente calcular o quê? Ele pede para a gente calcular, observando a figura a seguir, qual a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio. Então, ele quer que você venha a órbita da Terra e a órbita de
Mercúrio. Ele quer que você venha e calcule esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, ele quer que você calcule esse pedacinho aqui. Ora, como que eu vou resolver isso aí? É facinho. Eu não tenho daqui até aqui o grande, o maior segmento? Aí ele me deu um segmento menor que se eu prolongar daqui do Mercúrio para cá, eu vou ter a mesma distância aqui, não vou? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a distância do Sol até a Terra, vou subtrair a distância do Sol até Marte e vou encontrar a distância de Marte até a Terra. É o que ele quer. Então, vamos lá. A distância do Sol até a Terra. Quanto que é? 1,496 vezes 10 a oitava de quilômetro. Subtraindo o maior pedaço, subtraindo o menor pedaço que eu conheço, que vai ser igual a 5,79 vezes 10 a sétima quilômetro. E nisso eu vou ter quem? A distância daqui para cá, porque quando eu somo, eu vou encontrar. Então, quando eu pego esse e subtraio esse, eu encontro esse pedaço que está faltando. Então, a distância de Marte até a Terra vai ser o que está faltando para mim. Aqui, veja bem, é justamente a jogada de unidades que nos vai fazer, que eu estou falando para vocês poderem fazer, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Aqui, eu vou olhar. Aqui é 10 a oitava, aqui é 10 a sétima, não é isso? Ora, eu tenho que passar os dois para a mesma unidade. De 7 para chegar a 8, é impossível, eu não vou ter que alterar o número. Mas eu posso fazer o 8 chegar a 7. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar e correr uma casa para cá. Então, vai dar 14,96 vezes 10 a sétima. Diminuo 1 e corro uma casa para cá para aumentar o número, não é um número grande? Diminuir. Menos, mantenho a outra que está igual, 5,79 vezes 10 a sétima, que vai ser igual a distância que eu quero encontrar, de Marte até Terra. Ora, eu já não estou com as duas potências com o mesmo valor lá em cima, então eu vou fazer a diferença, 14,96 tirar 5,79. Quando eu tiro isso, eu encontro o valor, então vai lá, vai dar 14,96, vou subtrair 5,79 e vou colocar em evidência quem? A potência essa e essa não é o mesmo valor, então eu vou pôr em evidência 10 a sétima, que é igual a distância aqui, tá certo? Então, aí, olhando aí, eu já tenho o princípio é que eu posso fazer o quê? Simplesmente fazer a continha, né? Qual que é a minha continha aí agora? Eu vou fazer lá. 6 para tirar 9 é o número maior, número 9. Então, aqui eu empresto 1 para cá, aqui passa a ser 8. Não é isso? 9 para chegar a 16 vai dar exatamente o númerozinho. Vamos fazer na calculadora que é mais rápida, vai dar o número 7, né? Então, vamos lá, vamos fazer a calculadora lá, ó. 14,96 subtraindo 5,79. Vai dar 9,17. Certo? Sobrou o número 7, aí vai lá. Então, quando eu faço essa subtração aqui, ó, eu encontro que é 9,17 vezes 10 a sétima. Então, a distância entre Marte e Terra, né, é exatamente 9,17 vezes 10 a sétima quilômetro. Não posso esquecer a unidade aqui, tá certo? Deu para entender? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar as unidades da potência no mesmo valor numérico lá em cima. Coloco ela em evidência e subtraio os números aqui, tá certo? Então, já achei aqui, tá? Essa é a primeira coisa. Aí ele pede para a gente fazer simplesmente o exercício 2.3 é para vocês trabalharem em grupo. Ora, aí é meio complicado, não vai dar certo para vocês trabalharem em grupo, vocês estão individual em casa, né? Eu também não pedi isso daí para vocês, então vamos lá. Eu só vou dar uma olhada para que a gente possa trabalhar. Na 2.3, no quadro 2, se vocês pegarem a apostila, lá na página 66, no quadro 2, eu tenho o vírus da gripe, que é um número bem pequenininho, 0,0000023 metros, bactéria do tétano, aproximadamente 0,0001 metro, tá tudo em metro, né? Então, o que eu tenho que fazer aí? Tudo, passar isso daí tudo para notação científica, tá? Vamos trabalhar só notação científica. Então, o vírus da gripe, vamos passar para notação científica. Vírus da gripe, só pra gente não esquecer como se faz, tá? Ele tem 0,0000003
0,023 metros. Como que isso vai se dar em notação científica? Novamente, eu tenho que correr a vírgula até chegar no primeiro número que está aqui, 2,3. Esses dois números permanecem, são números inteiros, né? Maior que zero, então 2,3. Aí agora eu vou contar quantas casas a vírgula saiu daqui para chegar até aqui após o 2. E vou pôr a potência de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 elevado a 9 metros. Então, o vírus da gripe, na notação científica, tem exatamente essa forma de escrita, né? Aí, o outro vírus, não é vírus, é bactéria. Então, a bactéria do tétano. Eu só vou trabalhar com notação científica para vocês não perderem como se faz, né? Ela é aproximadamente 0, tem 1, 2, 3, 4 zeros ali, certo? 1 metro aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer esta vírgula correr até aqui depois do 1. Então, vai dar 1. Não preciso marcar vírgula zero aqui de jeito nenhum. Então, o primeiro número inteiro que aparece é 1. Ele volta para cá, vezes a potência de 10, que eu vou fazer notação científica, potência de 10. Quantas casas correram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado à quinta. Só que esse número é um número muito pequeno, não é? A mesma coisa aqui em cima. Como é um número muito pequeno, aqui vai ser negativo. Por quê? Quando eu for desmontar, eu vou andar para o lado que está diminuindo o número. Então, aqui também é negativo. Metros. 1 vezes 10 elevado a menos 5 metros, por ser um número muito pequenininho. Lembrando, quando o número é muito grande, a potência é positiva. Quando o número é menor que 1, a potência é negativa, tá certo? A vírus da dengue. Vírus da dengue, só pra gente saber como se faz essas transformações, tá? É exatamente 0, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 50 aqui metros. Como que eu transformo isso de novo em medida? Eu vou ter que fazer esse coisa correr até aqui. Então, vai dar 5, não preciso pôr o zero ali, né? Então, vai quantas casas correram? Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A menos 8, porque é um número menor que 1. Então, 8 metros, tá certo? E o vírus, o último é gripe, o último é a bactéria, também é uma bactéria, a Escherichia coli, que eles dizem que é de infecção de urina. Para mim não era, mas também. Então, a bactéria é aproximadamente 0,1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. E o número 6 aqui, novamente. Como fazer isso se transformar em notação científica? Eu tenho que sair daqui e chegar no maior número inteiro primeiro, né? No primeiro número que aparece. Então, vai ver 6. Aí eu vou ver quantas casas andou daqui até aqui depois do 6. Se por ano você fica 0,6, então não pode, tem que ser o maior número inteiro. Então, quantas casas correram? Como é notação científica, estou fazendo com que o número apareça um número mais fácil de fazer a leitura. Quantas casas correram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Correu 6 casas. Esse número é menor que 1, não é? Então, aqui em cima é um número negativo, porque é um número menor que 1, vezes M. Tá? Então, eu acho assim. Aqui mostra como vocês vão fazer o cálculo, né, das potências. Tem que transformar a potência no mesmo valor numérico, colocar em evidência, trabalhar com os números que estão na frente da potência. Se é mais, você soma, se é menos, você subtrai, e aí você encontra o valor que você quer. Aqui, para transformar as medidas, eu vou correr até o maior número inteiro primeiro e a vírgula aparece ali. Então, 2,3. Quantas casas eu corri? Daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Como é um número muito menor que 1, o sinalzinho é negativo. Tá? A mesma coisa vale para esse princípio, para esse princípio e para esse princípio. Se eu quiser fazer os cálculos, o que eu vou ter que fazer? Bom, vou fazer lá assim, vai. Saber qual que é a diferença do vírus da gripe para o vírus da dengue. Então, o vírus da gripe, ele tem 5, vou pôr aqui, 5 vezes
10 a menos 8 metros. Eu quero fazer o outro que é menos 2,3 vezes 10 a menos 9 metros. Então, qual é a diferença de tamanho entre eles? Ora, aqui 10 a menos 8, 10 a menos 9. Ora, como que eu vou fazer isso daí? Eu vou ter que fazer com que essa casinha aqui, ou aquela ali, aumente de tamanho. Não é isso? Como que eu vou fazer isso? Para elas aumentar de tamanho, como que eu vou fazer isso, gente? Eu tenho que mexer com a vírgula, né? Então, a vírgula, tem que mexer com a vírgula para poder mudar isso daqui. Então, eu vou fazer menos 8 ou menos 9 e chegar no tamanho. Quem é mais fácil chegar? Quem é o maior número aqui? Não é menos 8? Que quanto mais próximo do zero, maior o número. Então, eu tenho que fazer esse número aqui mudar para poder chegar, né? Então, eu vou ter que fazer 5 vezes 10 a menos 8, menos 0,23 vezes 10 a menos 8. Por que menos 8 a 0,23? Porque se eu chegar aqui, ó, para poder ficar com menos 8, eu vou ter que fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 tá aqui, não é? 0,23. Então, eu vou ter que aumentar o número pro lado de cá. Menos 8 metros. Os dois não estão com a mesma casinha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5, subtrair 0,23, deixar isso em evidência, 10 a potência elevada a menos 8. Aí, eu vou fazer lá 5, que eu vou tirar 0,23. Vírgula embaixo de vírgula, lembram disso? Então, aqui abaixa 4, aqui passa para 10, vai para 9, aqui 10. 10 para chegar, 3 para chegar até 10 dá 7. 2 para chegar a 9, quanto faltam? 7, né? E aqui 4,77, isso? Se eu não estou muito enganada. Vamos lá, confirmar. 5, subtraio, ponto 23. 4,77. Então, aqui, esse tamanho aqui vai dar 4,77 vezes 10 a menos 8, né, metros. Isso aqui é justamente a diferença entre a medida, o tamanho dos dois vírus, né? Então, a diferença entre o vírus da dengue e o vírus da gripe é essa daqui. Se eu montar isso aí, eu vou saber, vou ver assim, qual é muito maior, qual é muito menor, tá certo? Deu para entender isso? Qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom?